Olá, tudo bem? Anderson Castro aqui. Eu estou aqui para te apresentar um pouco, tá, do que você vai ver nesse material aqui sobre o Filament, na sua versão 3, e com o caminho guiado pelo pensamento Tenant, tá, multi-inquilino, tá bom? Então, a gente já de início, claro, vai ter uma introdução ali do Filament no quesito recursos, etc, né, para a gente poder entender muito do painel inicial ali no primeiro módulo. No segundo módulo, a gente já dá start nas configurações do tenant, mostra como criar ali a página de cadastro do tenant e como que o escopo ele é compartilhado. Tudo isso também, claro, vai sendo diluído no decorrer do curso, porque a partir do segundo módulo e pelo próprio nome do curso em si, a gente vai ser guiado de fato pelo tenant, tá? Eu resolvi trazer essa visão até por conta que esse pensamento de tenant, de inquilino, veio no Filament 3. Então, acho que fica legal fazer algo guiado nesse sentido, que é um ponto que muita gente também acaba querendo ou acaba tendo uma ideia que precisa desse modelo de organização dentro de uma aplicação. E aí, esse tenant provido pelo Filament agregado, com todo o poder que a gente já vê aí de exemplos, já vê o chamariz do Filament, que facilita muito o gerenciamento de áreas dentro do painel, dashboards interativas, menus e tudo que vem a agregar num painel, tá? A gente tem essa facilidade elevada realmente muitas vezes usando esse projeto que é o Filament PHP, tá bom? Então aqui basicamente, ó, já fica aqui um ponto durante o curso, basicamente já lá para os finalmente, a gente configura aqui dentro do painel, tá? Porque o conhecimento agregado, eu imagino que você já tem essa questão de organizar um vhost ou depois deployar isso, tá bom? Mas a gente mostra como que configura, ou como você diz para o Filament usar um subdomínio para o tenant ao invés de só um parâmetro dinâmico na rota, tá? A gente já mostra também um pouco dessa parte de customização, coisas mais pontuais, por exemplo, botar uma logo aqui, mudar a cor base e ter uma nuance, né, uma paleta de cores em cima dessa cor base. O Filament também ele vai trazer aquelas cores base do Tailwind, você pode usar uma delas para iniciar a criação da paleta, você pode definir sua própria paleta de cores também, tá? Então você tem muita facilidade nesse aspecto, tá bom? Deixa eu pegar aqui, deixa eu só ir pro admin base aqui, tá? Sem o subdomínio. Eu vou logar aqui com o usuário que eu cadastrei, a gente não vai tratar de front nesse projeto, tá? Só para deixar já esse adendo. Mas eu tenho um usuário criado aqui que ele não tem um tenant ainda e ele não tem o acesso ainda por meio de ter assinado, tá bom? Então deixa eu pegar aqui, ó, Nando tenant, mas é o tenant 2. A senha aqui é de 1 a 8, né, nesse caso. Eu vou clicar aqui em logar, tá? E aí a gente é direcionado aqui para essa página do registrar seu negócio. Aí aqui, essa parte dessa tela, você pode, dependendo do que você quer salvar para o tenant, você pode ir expandindo isso, criando as colunas na base e adicionando pelo form do Filament os campos aqui, tá? Para a gente ser bem minimalista, eu acabei colocando somente o nome, tá bom? Mas o restante não é nada que você precise quebrar a cabeça, não. O conhecimento que você tem agregado do Laravel, mais o conhecimento agregado aqui dos recursos, você já consegue expandir essa página, tá bom? Eu vou registrar aqui o negócio, né, o MyTenant2, tá? E aí, nesse caso, a gente cai aqui nessa tela de pagamento. Aqui, claro, você vai colocar mais informações dentro do seu HTML, indicando quando o usuário acessar ali, ele já registrou o tenant dele, mas aí ele não tem acesso aos recursos do painel. Então, você vai dizer ali, você precisa assinar para desbloquear os recursos do seu painel. Você vai colocar o valor ali, ou no seu front você vai definir os planos, e aí aqui, mediante o plano que o usuário clicou ali para criar, você vai carregar para essa tela aqui do checkout, tá? Então, fica aí ao seu critério, tá bom? Então, aqui a gente está usando o Laravel Cache com Stripe para fazer aqui a cobrança, tá? Eu coloquei aqui um cartão genérico. E aí a gente pode tranquilamente aqui clicar em realizar a assinatura. E aí, mediante esse processamento, lembrando que você vai colocar mais feedbacks, mais detalhes, mas o importante
E o central, que é a cobrança, como fazer isso, já está mapeado aqui dentro do projeto, tá bom? E aí um ponto que a gente tem aqui, por exemplo, o dashboard customizado, onde mostrei como adicionar esses filtros, os próprios widgets aqui da dashboard, de cards, de gráfico e tabela também, tá? Nós temos aqui. E aí, nesse caso, nesse ponto, nesse momento aqui, a gente também colocou algumas questões de SQL por papéis, e aí o tenant ele vai ter acesso aos menus de gerenciamento do seu tenant, tá? Esse usuário aqui ele não tem um papel, então eu posso rapidamente vir aqui no terminal. Eu sei aqui, por eu ter criado que ele é o usuário de ID 11, tá? Tá ali, ó, nando@tenant2. E aí eu vou atribuir aqui o papel tenant para ele, tá? Lembrando que isso aqui seria feito na sua tela de cadastro, tá? Isso aí já é coisa de front mesmo, tá bom? Então, quando ele chegasse ali, a ideia é que ele já tivesse o papel de tenant associado, ou você poderia fazer isso no pós-cobrança, tá? Ah, passou certinho, você já atribui o papel de tenant para ele, tá bom? E aí, como associei aqui agora, a gente vai ter liberado aqui toda a parte de gerenciamento. Então, gerenciamento aqui dos pedidos, tá? Não vai ter nenhum pedido porque está recém-criado. Eu coloquei aqui também uma tela de criar ordem dentro desse painel, mas para trazer um exemplo do repeater, né, que é esse componente de form aqui. Então eu posso associar aqui, o usuário ainda não tem a loja, né, mas eu posso associar uma loja para essa ordem. Eu vou carregar aqui abaixo os usuários dessa loja. O produto aqui também vem no escopo dessa loja, claro, do tenant que está aqui, tá? Tudo aqui no escopo do tenant. E aí a gente coloca um amount, e esse amount aqui, ele já pega o preço do produto, multiplica pelo amount para preencher aqui o nosso, tanto é que ele não, você não digita nada aqui, ó, no order value, ele vai ser adicionado dinamicamente mediante o popular, né, de informação de quantidade nesse amount, tá? Aí ele já exibe aqui para a gente, e aí quando a gente criar, ele já vai criar um pedido para o usuário que você selecionou para a loja que está selecionada também, tá? O restante são mais pontos específicos, né, a parte de categorias. Ele pode criar lojas também aqui, aí vai do seu mapeamento, se você quiser que ele crie mais de uma loja ou somente uma por tenant, então isso aqui já vai mais para a regra de negócio. A parte dos produtos também, então, por exemplo, os produtos ali, na parte do criar o produto também tem campos que a gente fez ligação, então, quando eu selecionar uma loja aqui, essas categorias aqui abaixo também vão vir associadas a essa loja selecionada, tá? Então, tá bem interessante esses pontos, você vai ver tudo isso aí no material, tá? E aí a parte aqui de clientes também, nesse caso aqui, a gente tem pontos diferentes aqui, mas aqui é só questão de eu ajustar, tá? A query, mas você vai ver como fazer essas queries dessas badges aqui certinho, porque aqui, finalmente, a gente acabou adicionando um papel customer, e aí só basta que eu adicione aqui o filtrar também pelos clientes desse tenant, tá bom? Por enquanto aqui ele está porque é o tenant que está sendo carregado aqui, por conta do escopo que a gente ainda não tinha adicionado, tá? Mas é um detalhe bem interessante, bem simples de fazer, na verdade. Foi um ponto de finalmente mesmo que a gente alterou, mas os outros já estão certinho. Aí é só questão de adicionar, então é um ponto que, já sabendo fazer, aqui não tem mistério, tá? Porque o que vai além na query, etc., é coisa do próprio Eloquent, tá bom? Tanto é que aqui o escopo ele já entra com os usuários que são aqui, no caso, listados como os clientes do nosso tenant, tá? E aí, basicamente, é esse o escopo que a gente tem aqui para o nosso painel do Marketplace, tá? Aqui tem como gerenciar a assinatura, nesse caso aqui vai mais para a tela mesmo do pagamento, aí você pode incrementar também. Esse registrar seu negócio também você pode fazer, dependendo da tua estratégia do modelo de assinatura que você está fazendo, bloquear isso ou não, para ele criar outro tenant, tá? Então aí já entra mesmo nessa ideia de gerenciamento de negócio, tá? Então deixa eu só fazer um logout aqui, para a gente finalizar, só para me mostrar. Eu vou entrar aqui no Code-Experts, que é o principal. Vou aqui no root@admin
.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é a senha também desse aqui. Tá? Aí você percebe que eu tenho aqui o gerenciamento do tenant, né, do geral mesmo, que é o que é oferecido para o tenant em si, mas eu tenho algo que é mais de super admin, né, da gente que é dono do projeto de inquilinos. Então é a parte aqui de funções que é justamente usando o Filament Shield. Tá? Então a gente tem aqui o super admin com as suas permissões, o tenant e o customer. Lembrando que para o customer a gente colocou também um controle para ele não acessar esse painel aqui, mas ele tem um painel que a gente criou customizado, que o Filament 3 também disponibiliza para a gente fazer isso. Ter uma divisão do que é o painel central admin, a gente pode criar outros painéis também, com o próprio Service Provider específico, a gente pode usar isso para granularizar ou fazer outras áreas de gerenciamento. Tá? Então aqui, tanto é que você percebe até que muda, né, a cor base aqui do tema, nessa parte do amarelo aqui, que naquele admin, que é o que está a parte de gerenciamento do tenant em si, ele tem um próprio provider de configuração e esse aqui da parte do customer tem seu próprio provider de customização. Então eu posso criar recursos específicos para admin, também criar recursos específicos para esse customer ou para outros áreas de gerenciamento que eu criasse customizadas. Tá? Aí nessa aqui é basicamente onde o nosso usuário ele vai ver os seus pedidos. A gente mostrou aqui também nessa parte e ela está bem focada mais na listagem de todos e visualizar. Inclusive, essas são as permissões que ele tem lá no painel, tá? O Customer. O visualizar a gente usou aquele participante do Filament, que é o Infolist, que facilita muito a criação de telas read-only, né? Telas de consulta de visualização, tá? Então, é basicamente o que a gente tem aqui. E aí, no caso, como eu estou com o admin, né, com o super admin, ou se eu tivesse com o tenant, eu posso acessar esse painel. E aí, lembrando que eu posso tranquilamente, por exemplo, se você quiser fazer algo para focar, essa parte do admin aqui, ela é algo mais do tenant, então você poderia só ocultar do super admin, tá? E aí criar outros recursos de gerenciamento dos inquilinos e atribuir somente ao super admin, então já ficaria dois menus bem distintos aqui. E aí é bem tranquilo de você fazer isso. A gente mostra também no curso, tá? Aí aqui a parte de gerenciamento dos papéis e permissões é bem interessante. Facilita muito essa jornada. Então, o Customer, ele tem somente duas permissões dentro do order, tá? Que é o View e o View N. Ou seja, o View, que é uma tela de consulta, que é o Show, e o View N, que é o listar todos, tá bom? Então, todo esse material aí que a gente vai ver tá nesse curso. Filament 3 Tenant Driven. Ó, só para você ver aqui essa parte do painel com dados, né? Porque a gente mostrou aquele usuário recém-chegado ali, tá bom? E aqui só para mostrar para você algumas coisas com dados. Então, por exemplo, aqui a gente coloca alguns filtros também. Então, a gente vai mostrar os filtros customizados, tá? Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui os... Deixa eu pegar o do mês de março aqui, tá? Até dia 31 mesmo, tá? Ele já aplica aí o filtro certinho pra gente. A gente pegar somente aqui, tá aqui ó, 1 de maio até o dia 31, por exemplo. Só mudar um mês, né? Maio aqui, tá? Ele já pega certinho pra gente, o que eu criei aqui no dia 30. E aí, deixa eu limpar os filtros, tá? Então, a gente tem várias nuances de organização, né, de detalhes dentro dos recursos que a gente vai mostrando, tá, no decorrer do curso, tá bom? Sempre lembrando que a partir do segundo módulo já é algo focado mesmo no tenant, tá? Do tenant guia a partir do segundo módulo, que é quando a gente configura mesmo o tenant dentro do Filament. Então, a gente tem aqui, ó, o Minha Loja, né, esse tenant aqui, apesar dele ser um super admin, mas como é o usuário que a gente estava usando para testar as coisas, a gente tem aqui o Minha Loja, esse cliente 1 aqui foi o que eu adicionei esse pedido para ele, tá? Ele participa dessa loja, esses produtos aqui são dessa minha loja, tá? E aí eu posso, por exemplo, adicionar aqui um outro item, só para você verificar.
E aí, por exemplo, deixa eu só ali pesquisar aqui, eu já tenho ali, vou colocar esse produto teste aqui, tá? Vou colocar dois aqui, dois produtos teste. A gente já tem aqui a exibição, aqui a questão só de você fazer, de repente, se você já quiser retornar, porque aqui a gente está fazendo o uso de um getter, mas é só passar o number format se você quiser exibir ele de forma já na moeda do Brasil, né, na formatação Brasil real, com um cifrão e etc. Você pode fazer isso tanto no seu model, com um getter, ou num pré-fill, tá? Então tem essas duas opções aqui, a gente mostra já no início mesmo como usar esses pontos de pré-fill, de pré-mutate, before create, tudo é mostrado também, tá bom? Então eu posso salvar tranquilamente aqui essa adição nesse pedido, tá? No caso dessa adição de mais um item aqui. E aí a gente vai ter tranquilamente o reflexo aqui no order total de quem é o pedido, tá? Eu só editei, na verdade, ali, tá bom? Mas aí você tem todos esses detalhes e nuances. O recurso também, por exemplo, você pode fazer o uso de vários componentes do form, tá? Tanto a parte aqui de rich text para o produto em si, tá? Na parte da loja também eu mostrei aqui só editar aqui, esse campo de upload de dado, tá? Aqui provavelmente não vai carregar porque ele tem um detalhezinho, e eu já deixo esse ponto aqui para você, tá? A gente mostra também isso no momento que a gente faz o upload. Deixa eu ir aqui no network, né? No network ele mostra qual é a imagem que está tentando ser carregada. Essa imagem aqui abaixo, ele está pegando ainda do 127.0.0.1 dos pontos 8000, tá? É só uma alteraçãozinha que a gente faz ali no ponto .env para colocar o link correto aqui de busca dessas imagens, tá? Ele já vai encontrar corretamente, tá bom? Então, tem tudo isso aqui para você entender e aprender do próprio filament e o próprio escopo de utilização com o Tenant também, tá? Além, claro, a gente tem também essa parte aqui de busca global, tudo bem interessante, tudo parte da premissa do próprio recurso dentro do filament. E é esses pontos que você vai encontrar aqui nesse material. E é isso, tá bom? Espero que você tenha curtido e eu te espero aqui nesse material para a gente dar início a essa jornada. Sucesso e até breve.